Você já chegou em algum cômodo da sua casa e esqueceu o que você foi fazer lá? Isso acontece porque você não está usando adequadamente a sua memória de trabalho. E há meios de corrigir isso. Se você entende o que eu estou dizendo agora, significa que você tem um cérebro e que ele está funcionando. Mas como essas informações são processadas? Nosso ambiente ele é repleto de dados que são enviados à nossa cabeça a todo momento. Pense em todos os cheiros, imagens, sons que nós recebemos. Tudo isso é processado de forma consciente e inconsciente. A parte inconsciente ela acontece de maneira automática e a gente nem se dá conta disso. Mas a parte consciente ela depende de uma área, de uma forma simplificada chamada memória de trabalho. É aí que você processa tudo que você recebe de informação e transforma em conhecimento, em ações que você vai executar. Um estudo feito pela Universidade de Virgínia revelou que cerca de 11 milhões de bits de informações são enviados à nossa cabeça por segundo. Mas desses 11 milhões, quantos na verdade são referentes à parte consciente, que é essa mais importante? Apenas 40. Isso significa que a nossa memória de trabalho é extremamente limitada. Mas se ela é tão importante assim, por que é tão limitada? Para entender um pouco sobre isso, vamos falar sobre a Apple. A Apple ela preconiza pela qualidade no processamento dos seus aparelhos. Tudo isso acontece graças a uma alta capacidade de memória RAM. Só que isso também tem um preço, um alto consumo de energia. Quem tem Apple sabe que os aparelhos não têm uma longa duração de bateria. Fazendo uma analogia com a nossa memória de trabalho, ela é como se fosse essa memória RAM. E para ela ser maior, isso nos custaria uma quantidade muito maior de nutrientes e muito maior de horas de sono. Ou seja, a nossa vida terrena ficaria inviável. Portanto, não há nada que a gente possa fazer para aumentar exponencialmente essa nossa memória de trabalho. O que a gente precisa, na verdade, é saber como lidar. Pessoas que se julgam multitarefadas e que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo porque são muito boas, isso é uma mera ilusão. Na verdade, o que acontece é que toda vez que eles comutam de tarefa, eles recebem uma carga de dopamina na sua cabeça que gera aquela sensação de recompensa, de bem-estar, e isso é comumente confundido com uma alta eficácia. Mas como a gente já falou, isso não é possível. Por conta dessa grande limitação, o melhor que a gente tem a fazer é trabalhar e processar uma tarefa de cada vez. Significa que se você tem uma lista de coisas para serem feitas, você começa por uma, acaba com aquela, passa para a próxima e assim na sequência. Nós conseguimos fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo? Sim, é possível. Por exemplo, podemos ouvir um podcast enquanto a gente anda, masca chiclete e coça o braço. Mas perceba que apenas uma dessas tarefas é complexa, ouvir o podcast. Essa é processada pelo nosso cérebro racional. As demais, elas são hábitos e elas podem ser processadas pelo nosso cérebro reativo, portanto elas não concorrem com os mesmos recursos do nosso cérebro. Ter a atitude de ser vigilante e ter uma intenção de concluir sempre uma tarefa antes de começar a próxima é a melhor coisa que a gente possa fazer, mas também é um grande desafio, porque como a gente bem sabe, o cérebro reativo ele é mais forte, ele vai ter uma tendência a buscar coisas mais interessantes no nosso ambiente e vai querer desocupar a sua memória de trabalho, seja lá com o que você achar mais importante, e ele vai colocar aquilo que ele achou mais interessante. Isso acontece quando você vai na sua cozinha e você esquece o que você for fazer lá. O que aconteceu no caminho foi que seu cérebro reativo, ele ocupou a sua memória de trabalho com alguma outra coisa que ele jogou mais interessante. Então a gente precisa ficar sempre vigilante se a gente está concluindo alguma coisa antes de iniciar outra. Essa memória de trabalho é extremamente limitada. A gente consegue processar em torno de 4 a 7 elementos por vez. Então, se a gente precisar contar com ela para acrescentar um novo elemento, uma dica que eu dou é vocês repetirem em voz alta pelo menos 3 vezes aquilo que você precisa fazer para que ela seja retida por mais tempo na sua memória. Uma outra dica é você expandir essa memória de trabalho, e isso você consegue através da meditação. Agora, você quer realmente agregar valor em todas as entregas quando você for fazer, é você utilizar os insights que chegam do seu inconsciente. Mas para falar sobre isso, a gente vai abordar em nosso próximo vídeo.